Diga assim bem alto, Pentecostes. E é um dia muito importante, não só no Novo Testamento, como também no Velho Testamento. E o importante desta data é que ela deve continuar a fazer parte das nossas vidas dia após dia. O Pentecostes não é só um momento que aconteceu há muito tempo atrás, ou Pentecostes não é uma data que se celebra só lá em Israel. O Pentecostes deve ser dia após dia, após dia, após dia, na sua e na minha vida. E eu creio que este Pentecostes marcará uma nova estação, um novo tempo, uma nova temporada nas nossas vidas, assim como também marcou um novo tempo, uma nova temporada, uma nova história na vida dos discípulos. Ontem à noite, na Way TV, estava a dar um teatro e que mostrou exatamente o momento do derramamento, a descida do Espírito Santo. E aqueles discípulos estavam ali, esperando, como Jesus disse, e de repente, aquele cenário treme. E aquilo que me impactou foi não só o momento do derramamento do Espírito Santo, como a ousadia que aqueles discípulos têm após o Espírito Santo vir a eles com poder. A primeira coisa que eles fazem é sair à rua e proclamar o Evangelho. Porque eu quero dizer-lhe, o Espírito Santo dá-lhe ousadia. O poder do Espírito Santo dá-lhe a ousadia, tira o medo do seu coração e você começa a falar. E a palavra de Deus diz que quando nós falamos não temos que temer o que falamos, porque é o próprio Espírito que coloca na nossa boca as palavras certas. Com intrepidez, com ousadia, aqueles discípulos proclamaram o Evangelho. E a palavra de Deus diz que naquela mesma hora, naquele mesmo dia, mais de 3.000 almas vieram aos pés de Cristo. Você pode alegrar-se por isso nesta manhã? Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus por isso. Porque Jesus, Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu não vou deixar-vos sozinhos, eu enviarei outro Consolador. E o Consolador hoje está conosco. O Espírito Santo está aqui conosco nesta terra. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vem para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos encher do seu poder, para nos dar uma vida com abundância. O Espírito Santo, Ele está conosco. Diga a alguém que está perto de si, tu não és mais órfão. Diga ao outro, tu não tens que ser um órfão, porque Jesus enviou o Consolador para estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2 e versículo 1. Atos 2:1. Atos 2:1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os irmãos sabem como eu gosto de entrar na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga todos, no mesmo lugar. Assim como nós estamos aqui hoje. Amém? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Isto sucedeu no dia de Pentecostes. Então, nós podemos perguntar, e antes de tudo eu quero dar-vos um background, digamos assim, do que é o Pentecostes. No Antigo Testamento existem várias referências ao Festival de Pentecostes e aparece com outros nomes: Festa das Semanas, Festa da Colheita e Dia das Primícias. Os nomes indicam a relevância desta festa,
onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da colheita. Era um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita. Então, este dia que nós conhecemos agora como o dia de Pentecostes, era celebrado como a festa da colheita ou a festa das semanas. Basicamente era um dia em que o povo trazia diante de Deus os primeiros frutos da colheita. E isso simbolizava gratidão. Amém? Gratidão por aquilo pela providência que o Senhor tinha dado. A palavra Pentecostes vem de um termo grego que é Pentecoste, que significa 50º. Então é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. Então Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Então hoje nós celebramos 50 dias depois da Páscoa. Lembremos que na Páscoa, e voltando ao Velho Testamento, só para trazer aqui algum entendimento do que é o Pentecostes, Deus traz uma instrução a Moisés. Relembram-se disso? Quando o povo estava escravo no Egito, o povo hebreu estava escravo no Egito, Deus mandou Moisés libertar o povo, e uma das coisas que eles fazem, que Deus manda fazer, é matar o cordeiro, comerem o cordeiro em família e barrar as portas das casas com o sangue do cordeiro. E o anjo da morte passaria, e onde havia sangue, o anjo da morte não entraria. E foi nessa noite, depois desta noite, que Faraó decide permitir a libertação do povo hebreu, e eles começam a sua jornada a caminho da terra prometida. Então, 50 dias depois da Páscoa, era então celebrada a festa das primícias. Ou seja, a Páscoa começa lá em Moisés, em Êxodo, quando Moisés faz aquilo que Deus lhe manda fazer para que o povo pudesse ser livre do Egito. Estamos cá? Estamos aí? Então eu quero explicar-lhe hoje que o Pentecostes é, como já dissemos, 50 dias após a Páscoa. E eu quero que nós possamos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 31 e versículo 33. Jeremias 31, 33. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Escuta, a palavra de Deus diz, diga comigo: porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. A promessa de Deus é que Ele poria a sua lei no nosso interior e a escreveria no nosso coração. Sabe, há um momento também em que Deus dá a Moisés as tábuas da lei, onde estavam os mandamentos, e estavam escritos em pedra. Diga comigo, em pedra. Mas a promessa que nós vimos aqui em Jeremias é que Deus iria colocar a sua lei no nosso coração. Diga comigo, a lei de Deus não está mais em pedras, está no meu coração. Essa era a promessa de Deus, que Ele viria e escreveria no nosso coração a sua lei. Então, o salmista, se nós nos lembrarmos de Salmos, o salmista dizia: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos conhecem esse versículo? O salmista dizia: eu coloco a tua palavra no meu coração, porque eu sei que se a tua palavra está no meu coração, eu não vou pecar contra ti. Veja outra vez, a lei estava escrita em pedras, mas o salmista entendia que mais do que as pedras, ele tinha que estar escrito no seu coração. Então ponha a sua mão no seu coração e diga comigo: a lei de Deus está escrita no meu coração. Quantos têm a lei de Deus escrita em seu coração? E eu posso ouvir esta ilustração e eu acho que ela é interessante. É como se você fosse passear num jardim e há uma plaquinha que diz assim: não pisa relva.
Já viu essas plaquinhas assim? Não pisa relva. Está ali numa placa. E você, lendo aquela placa, você tem a capacidade de escolher se você vai pisar a relva ou se não vai pisar a relva. Verdade? Porque a placa está ali, você leu-a e diz: não pisa a relva. Agora o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, certo? Até aqui a lei também estava numa pedra. E eu olhava e poderia escolher se eu queria ou não. Mas a promessa de Deus é que a lei não vai mais estar escrita em pedra, nem vai estar não pisa relva. Só que o Espírito Santo agora habita dentro de mim e Ele traz essa placa para dentro do meu coração. Podemos entender isto desta maneira? Já não está mais algo que eu vejo só, é algo que está imprimido dentro do meu coração. Por isso o salmista dizia: eu tenho que esconder a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, veja, Pentecostes são então 50 dias depois da Páscoa. E vamos agora ver o Novo Testamento, e nós estávamos a ler Atos 2. Vamos contextualizar-nos. Acontece a Páscoa, Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia. Diga comigo: Jesus morreu e ressuscitou. Se hoje podemos celebrar o domingo de Pentecostes, é porque Jesus morreu e ressuscitou. O seu Rei está vivo. Jesus está vivo para sempre. Jesus vive, Jesus reina, e por isso a sua igreja está viva, e por isso nós somos filhos de Deus, e o nosso Rei está vivo. Você e eu não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um Deus de pau, de pedra. Nós servimos a um Deus todo-poderoso, que Ele continua a fazer a sua obra nesta terra, que Ele continua a invadir esta terra com o seu poder. Se estamos aqui hoje celebrando um domingo de Pentecostes, é porque o Espírito Santo, que é Deus mesmo, desceu à terra e está aqui conosco. O Espírito Santo não nos deixa. Servimos a um Deus todo-poderoso, que não é um mito, não é uma história, não é algo inventado. É Deus vivo, é Deus vivo, é Deus vivo. Você não serve a uma história, você não serve a um livro bonito, você não serve a palavras bonitas, você serve a um Deus que está vivo. E se você crê que o Espírito Santo está aqui nesta manhã, se você crê que o Espírito Santo está dentro de si, você é um filho de Deus. A Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Uau! Nós temos a pessoa de Deus vivendo dentro de nós. Não é uma coisa histórica, não é uma coisa inventada, não é uma coisa bonita que nós lemos em algum lado. É Deus vivo. E eu hoje estou muito feliz por poder falar do Espírito Santo. Porque estes dias, enquanto eu pensava no Espírito Santo, eu dizia: meu Deus, vivemos tão concentrados em nós mesmos. A igreja, a tua igreja, vive tão focada em resolver os seus próprios problemas. Eu hoje vinha a falar com o Pedro e dizia: nós estamos numa geração tão louca. Que coisa, isto já vira, as coisas que se falam, isto já vira piada. Já ninguém, o que é isto? O que é que se fala? Isto até dá vontade de rir com as coisas tão estranhas que se passam no mundo. E ele lembrou-me, são exatamente esses tempos de Noé. São exatamente os mesmos tempos que enojaram Deus. E eu tomei aquela consciência estes dias, quando a igreja descobrir o poder que ela tem. Porque o Espírito Santo vive. Porque Ele está conosco. Quando um filho de Deus descobre que não está sozinho, que não é órfão. Sabe, eu de manhã pensava: órfão. Sabe, há uma expressão que diz que há pessoas que são órfãos de pais vivos. Porque nós ligamos, e verdadeiramente se liga a palavra orfandade, à falta de paternidade. Mas há pessoas que têm pais vivos, mas são órfãos na mesma, porque os pais não estão presentes na sua vida.
E há outros pais que estão presentes, mas verdadeiramente não estão presentes. Entende-me? E vejam só o que Jesus disse. Jesus disse, ele não disse assim: não se preocupem, eu não vos deixarei, sei lá, sem nada para vocês pensarem. Ele não disse: eu não vos deixarei tristes. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Porque Jesus sabia que tudo está na questão da paternidade, da identidade que nós descobrimos em Cristo. Então Ele disse: eu não vos vou deixar órfãos. Vocês não vão estar mais sozinhos. Porque um filho às vezes pode sentir sozinho, mesmo que o seu pai esteja vivo. Então Jesus disse: eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Um Consolador. O Espírito Santo, um Paracletos. Alguém que está continuamente ao teu lado. Filho e filha de Deus que estás aqui nesta manhã, o Espírito Santo é Paracletos. Ele está sempre do nosso lado. O pecado afasta-o de ti, porque Ele é tão santo, Ele é tão digno, Ele é tão puro, que Ele não pode conviver com o pecado. Então, filho e filha de Deus, pensa o que tu fazes, o que tu dizes, como te comportas. O Espírito Santo está ao teu lado. Diga comigo: Espírito Santo, tu estás comigo, dentro de mim, ao meu lado, tu estás sempre comigo. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Eu creio. Tenho que dizer aquilo que creio, amém? Então estamos a contextualizar. Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, está vivo. E a Bíblia mostra-nos que durante 40 dias Ele apresenta-se aos seus discípulos. Vamos outra vez a Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo. Depois de ter morrido, Ele se apresentou vivo, com muitas, e eu gosto desta palavra, incontestáveis provas. Não há forma de dizer que não foi, é incontestável. Sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E nós, se fôssemos a ler, não temos tempo para ir para todos esses relatos bíblicos, mas vemos como Jesus aparece em corpo. Jesus mostra a Tomé as marcas do seu corpo. Jesus come com os seus discípulos, prepara um peixinho assado e está ali com eles a comer. Mostra a Tomé as marcas do seu corpo, restaura-lhe e alinha Pedro ao seu propósito e depois de 40 dias ele é elevado aos céus e recebido em glória. Diz no versículo 4: e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de 2 dias e 5 horas. Dentro de poucos dias. Jesus nem disse quanto tempo. Sabe, nós estamos naquela geração mediatista, não é? Nós queríamos que tudo fosse instantâneo. Já está, a promessa de Deus está aqui. Ai, orar, buscar, isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo. Mas Jesus, Ele disse aos seus discípulos: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não disse quantos. Diga aí ao seu irmão: Ele não disse quantos. E depois diz no versículo 8: no entanto, recebereis poder. Você tem que dizer bem alto esta palavra: poder. Recebereis poder. Assim levanta as suas mãos bem alto para o céu e diga: poder. Jesus disse: recebereis poder.
quando descer sobre vós o Espírito Santo. Olha a diferença. Ele disse: vocês vão receber o Espírito Santo e o poder. Vocês receberão poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu e encobrindo a seus olhos. Veja, no versículo 11 também diz assim: os quais lhes disseram, porque apareceram, podemos ver no versículo 10, e estando eles com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu há de vir, assim como para o céu viestes ir. Irmão, se você não crê que Jesus vai voltar, lamento. A palavra de Deus diz aqui que aqueles varões, aqueles homens disseram: varões galileus, estão a fazer o quê? Olhar para o céu. O mesmo que Jesus que vocês viram levar ao céu, Ele virá. Ele virá. Ele virá. Com o mesmo Jesus elevado ao céu há de vir. Diga comigo: Jesus voltará. E você pode acrescentar: para me buscar. Então, vemos como Jesus está com eles, certo? 40 dias, mostra-se aos seus discípulos, dá-lhes as últimas ordens, manda-os esperar em Jerusalém e é elevado aos céus. Agora diga assim comigo: porque é que eu preciso de um Pentecostes? Vamos relembrar, a festa de Pentecostes realizava-se depois dos 50 dias da saída do povo da escravidão, certo? Lá no tempo de Moisés. Saíram em rumo à terra prometida, e 50 dias após a Páscoa celebra-se o Pentecostes. E nós, você e eu, diz a palavra de Deus, que fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Aquele povo representa em muita parte a nossa própria vida. Eles saíram da escravidão do Egito e foram rumo à terra prometida. Nós saímos da escravidão do pecado e fomos para o reino da luz. No momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida, nós somos justificados e salvos da morte eterna. Mas sabe, Jesus não quer apenas salvar-nos, Ele quer transformar-nos. Ele quer curar-nos, Ele quer capacitar-nos para fazer a sua obra. Então podemos perguntar: porquê que nós, diga assim comigo, porquê que eu, aponte para si mesmo e diga: porquê que eu? E agora olhe para o seu irmão e diga: porquê que os meus irmãos? Porquê que Aveiro? Porquê que Portugal? Porquê que a Europa? Porquê que o mundo inteiro precisa de um Pentecostes? Porque precisamos de um Pentecostes. Então, Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel. Vamos ver o que é que diz em Joel, capítulo 2. Joel é daqueles profetas que fala pouco, mas o que falou é para a eternidade. Joel, capítulo 2, se calhar se me ajudarem. E há de ser que depois... Isto é a promessa que está em Joel capítulo 2. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quantos aqui dizem: eu sou parte desta carne? Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Estes são os tempos de agora. Diga comigo: é para agora. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem em Jesus, que creem naquilo que Jesus fez por nós na cruz, que creem e recebem o Espírito Santo. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga amém. Os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
e sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito. Deus está a dizer, é para todos. É para todos. Sabe, até durante o Velho Testamento nós vemos que o Espírito Santo era derramado sobre alguns reis, profetas, sacerdotes e outros casos específicos para realizar obras específicas. As pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo. No Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas. Mas agora, a partir do Pentecostes, o Pentecostes vem dar início a um novo ciclo. Pentecostes vem dar início a uma nova temporada em que se cumpre o que foi profetizado por Joel. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não há acepção de pessoas. Todos aqueles que creem, todos aqueles que levantam as suas mãos ao céu e dizem, Espírito Santo vem sobre mim. O Espírito Santo, ele vem. Não há acepção de pessoas. Não há diferenças. Não precisa de ser rei ou profeta ou sacerdote. Precisa de ser filho e filha de Deus. Eu quero perguntar, quantos são filhos? Quantos são filhos de Deus aqui nesta manhã? Você é um filho de Deus? Eu quero dizer-lhe, se você diz, eu não sou um filho de Deus, eu ainda não tenho Jesus, eu não sei o que é isso, eu quero dizer-lhe, aceite Jesus no seu coração. Aceite, receba aquilo que Jesus fez por si. A sua vida é demasiado preciosa para você perdê-la nesta terra por nada. Então, diga assim comigo, eu preciso de um Pentecostes. E a primeira coisa de que precisamos de um Pentecostes é porque nós precisamos de relacionamento. Sabe, nós temos relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então que hoje, quando nós entendemos que nós temos relação com Deus através do Espírito Santo, que possamos entrar numa etapa da nossa vida de mais intimidade com Ele, através da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver João capítulo 14 e versículo 16. João 14, 16 diz, eu rogarei ao Pai, está a falar Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu podes continuar. O Espírito da verdade, está a falar do Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber porque não o procura nem o reconhece, mas vocês sim, pois Ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Não vos abandonarei, nem vos deixarei órfãos, antes virei até vós. Diga assim comigo, o Espírito Santo é meu Consolador, nunca me abandonará, conduz-me a toda a verdade e o mundo não o pode receber porque não o procura, nem o reconhece. Mas eu posso receber porque o Espírito Santo estará comigo, porque eu creio em Jesus. João 14, 26. Vamos ver também João 14, 26. Mas o Pai mandará, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Diga assim comigo, o Espírito Santo, diga-lhe bem alto, o Espírito Santo, lembra-me de tudo o que Jesus falou. Veja só, o Espírito Santo ajuda-nos, Ele é o Espírito da verdade, Ele conduz-nos à verdade e Ele lembra-nos aquilo que Jesus falou. O Espírito Santo, aqui a palavra de Deus está a dizer, façam a vossa parte, estudem o que Jesus diz. Mas o Espírito Santo, no momento certo, apropriado, Ele vai lembrar-vos das palavras que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo revela-nos o coração do Pai. O Espírito Santo revela, mostra e lembra-nos aquilo que Jesus fala sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ver então também 1 aos Coríntios e estamos a ver porque é que precisamos de um Pentecostes. Porque precisamos de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem através da pessoa do Espírito Santo. 1 aos Coríntios capítulo 2 e versículo 10.
Os irmãos ainda estão cá comigo? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Veja bem o versículo 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga comigo, eu não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Diz, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmão, não sei se você está a ler este versículo com toda a sua atenção e todo o seu coração, mas convido a fazer. A Bíblia está a dizer-nos que o Espírito Santo, que nos revela, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos lembra, que vive em nós, Ele conhece as profundezas de Deus. E nós, que cremos em Jesus, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem do próprio Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Uau! O Espírito Santo está dentro de si para que você possa conhecer aquilo que lhe é dado pelo próprio Deus. Sabe quem? E depois o versículo, diz o versículo 13, podemos continuar. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Agora escute, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Alguém já lhe disse, tu és louco por crer em Deus. Alguém já lhe disse, isso não é para este tempo. Alguém já lhe disse, meu Deus, que coisa tão louca, tão estranha o que tu dizes. Você fala da vontade de Deus. O que é isso, vontade de Deus? É a minha vontade, é o que eu quero para a minha vida. Você já ouviu alguém dizer isso? Mas Deus está a dizer aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Ponha a mão assim na sua cabeça e diga assim, eu sou um filho de Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu posso entender as coisas espirituais, o Espírito Santo pode revelar-me as profundezas de Deus para a minha vida. E agora erga a sua mão para o céu e diga, Espírito Santo, eu quero conhecer-te mais. Derrama o teu poder sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Quantos querem mais do Espírito Santo? Nós não recebemos o Espírito do mundo. Sabe uma coisa? O mundo tem uma linguagem. Já reparou? O mundo tem uma linguagem própria. O mundo tem motivações próprias. O mundo tem pensamentos diferentes do reino de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito. Recebemos o Espírito Santo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. O mundo pensa diferente de Deus, o mundo fala diferente de Deus, o mundo tem motivações diferentes de Deus, mas eu quero dizer-lhe, se você é um filho de Deus, se tem Jesus em seu coração, você não recebeu o Espírito do mundo, não é para andar lá, não é para ser como o mundo é, não é para pensar como o mundo pensa, não é para agir como o mundo age. Você recebeu o Espírito Santo e Ele vive dentro de si. Você recebeu o Espírito de Deus para compreender as profundezas de Deus. Eu quero dizer-lhe algo, você é diferente, você é apartado. A palavra de Deus diz que nós somos a geração eleita.
sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido por Deus. Para quê, irmãos? Para quê? Para nada? Para sermos iguais? Para quê? Para falarmos, para contarmos, para testemunharmos, para conhecermos e para fazermos as obras da luz. Há pouco tempo tive a oportunidade de uma conversa muito pequenina com uma pessoa que eu sinceramente nem conheço, porque é a mãe de um amiguinho da Esther da escola, e às vezes ela fala comigo e ela disse-me: sabes, eu preciso de luz, mas a luz não chega. Preciso de luzes, preciso que a minha mente se abra. Eu disse: não, isso é fácil. E ela disse: não é. Eu leio, eu ouço coisas, eu até ouvi lá os teus vídeos do YouTube, mas não há luzes. Eu disse: sabes, a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu disse: olha, Jesus é a luz do mundo. Se o segues, não tens trevas, tens luz. Quem tem Jesus tem luz. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo a viver dentro de si. Você pode estar aqui e dizer: mas eu não sinto isso. Sabe, porque o Espírito Santo, como a própria palavra indica, é santo. Ele é santo. E você não pode querer viver uma vida pecaminosa, uma vida de luxúria, uma vida de pecado e ter o Espírito Santo a conduzi-lo. Mas eu senti que ia acontecer e não aconteceu. Que vida de pecado não coincide com a vida do Espírito Santo. Diga comigo amém. O homem natural não entende as coisas de Deus. Para ele são loucura. Mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Então estávamos a ver porque é que precisamos de um Pentecostes. Diga comigo: primeiro, porque eu preciso me relacionar com Deus. E agora diga comigo: preciso de um Pentecostes porque preciso de ser transformado. Há aqui alguém nesta sala que admite nesta manhã: eu preciso ser transformado. Vamos ver o que é que diz Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Nós às vezes lemos este versículo muito rápido, não acham? E passamos logo para o fruto do Espírito. Mas eu agora até estava assim rápido, porque eu estava a pensar: não, vamos já ao fruto do Espírito. Não, vamos às obras da carne primeiro, que é para ver se você reconhece algumas. Pode ser? Não sei. Pode ser? Posso ouvir um amém? Vamos ouvir bem o que é que a palavra de Deus diz sobre as obras da carne. Elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é. Veja o que é que a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é. E diz o fruto do Espírito com um E grande. Na minha Bíblia tem um E grande, porque é o fruto do Espírito Santo dentro de si. É o fruto que o Espírito Santo começa a dar com todas as suas facetas. Quais são essas facetas? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão.
temperança e contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Lembra-se da carne? Das obras da carne? Os que são de Cristo crucificaram a carne. Há aqui alguém nesta manhã que é de Cristo? Há aqui alguém nesta manhã que diz: eu sou de Cristo? Então, se eu sou de Cristo, eu já crucifiquei a carne. Depois diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Diga a alguém que está perto de si: se vives no Espírito, se já não vives na carne, se já não praticas aquelas obras da carne, mas se vives no Espírito, também tens que andar no Espírito. Sabe, existe uma guerra, como nós lemos, entre a carne e o Espírito. A carne vai-lhe dizer assim: vá, é só este sitezinho, não tem nada de mal, olha só, também ninguém está a ver. A carne vai falar consigo e vai dizer-lhe: isso não tem mal nenhum, isso é tudo um exagero. A carne vai dizer-lhe: oh, é só uma mentirinha também. O que é que tem uma mentira? Uma mentira pequenina. O que é que tem também? A carne, diga comigo, a carne. A carne é que lhe vai dizer estas coisas. Oh, também não ouças tudo. Ai, temos que pôr Deus em primeiro lugar. Está bem, primeiro nós. Temos que nos amar a nós primeiro. Primeiro eu. Tens que te sentir bem. Primeiro, agora o reino é acrescento. É o contrário do que a Bíblia diz. Também tens que fazer outras coisas, diz a carne. A carne diz-lhe assim umas coisinhas ou não? Ah, já está tudo crucificado, não é? Pronto, a carne já não fala consigo. Diga glória! Glória a Deus. Diga comigo: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a produzir um fruto. Um só fruto com vários gomos. Está a ver uma tangerina, por exemplo? Você abre a tangerina, ela é só um fruto, não é? Mas você abre a tangerina e tem ali vários gominhos, não é? E cada gominho desses é uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. O fruto é um, mas o Espírito Santo, ele começa a trazer à sua vida bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Escute, pergunto-lhe: é fácil nós assim, plim, termos este fruto do Espírito todo? O que é que nós precisamos? Está lá: andar no Espírito. À medida que você caminha no Espírito, à medida que você se enche do poder do Espírito Santo, essas manifestações começam a surgir. Há domínio próprio, há bondade, há fidelidade, há mansidão. Diga comigo: é uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Sabe, a palavra de Deus também diz, e nós estamos a falar de quê? Que precisamos de quê? Diga lá comigo: uma pessoa até fica... transformação. Diga lá comigo bem alto: eu preciso de transformação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Outra coisa que o Espírito Santo faz, diga lá outra vez comigo: transformação. Sabe, a Bíblia diz que da mesma forma, ou melhor, a Bíblia diz que todos nós temos fraquezas. Há aqui alguém que diz: eu tenho fraquezas? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, veja lá em Romanos 8:26, se vocês puserem aqui, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olhe só, diga assim comigo: eu tenho fraquezas, mas o Espírito Santo ajuda-me nas minhas fraquezas. Diga a alguém que está perto de si: tens fraquezas? Não temas, o Espírito Santo está contigo. Ele ajuda-te nas tuas fraquezas. Ele assiste nas tuas fraquezas. Então diga comigo: eu preciso do Espírito Santo. E sabe também para que é que nós precisamos do Espírito Santo? Ou porque é que nós precisamos, desculpem, de um Pentecostes na nossa vida? Porque precisamos de capacitação para uma tarefa impossível.
Diga comigo, eu preciso de capacitação para uma tarefa impossível. Vamos ver o que é que diz a Bíblia em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Aquele versículo, quem sabe, o nosso apóstolo ama, sonha, pensa, imagina. Marcos 16, 15. Diz, e disse-lhes, digam lá bem alto comigo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Vamos continuar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Vão por todo o mundo, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a quem? A toda a criatura. Sabe, quando Jesus deu esta grande comissão aos seus discípulos, Ele deu-lhes uma missão. Diga assim comigo, a grande comissão é a nossa missão. Certo? Grande comissão, não disse que é só para alguns. Grande comissão, ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Diga comigo, grande comissão é a nossa missão. Sermos cheios do Espírito Santo é a condição para cumprirmos a missão. Porquê? Porque Jesus deu-lhes essa ordem, ide por todo o mundo. Mas nós já vimos em Atos que Ele disse, esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos com poder. Para quê? Para então fazermos a obra para a qual Deus nos chamou. Então diga assim comigo, eu preciso do poder do Espírito Santo. Para cumprir a missão que Jesus deixou aos seus discípulos, Jesus mandou-os esperar, para serem revestidos do poder. E isso iria capacitá-los a realizar a missão. Quando Jesus entra na nossa vida, nós somos perdoados, restaurados, purificados. Mas para cumprirmos a palavra de Deus, precisamos, sabe de quê, irmão? De combustível. Diga assim comigo, de combustível. Ou seja, do poder do Espírito Santo. Vou-lhe fazer uma pergunta. Quantos de vocês que estão aqui vão com o vosso carro às bombas de gasolina, enchem o tanque e nunca mais o enchem outra vez? Quantos têm essa bênção? Vá. Ninguém tem essa bênção? Vá. Quantos têm carro, ou pelo menos andam com um carro, ou andam com alguém com um carro? Você tem carro? Se não tiver, diga pela fé. Vamos lá. Vocês têm carro? E o carro vai lá, ou melhor, vocês levam o carro, ele não vai sozinho, né? Levam o carro às bombas de gasolina, metem o combustível que é, gasolina, gasóleo, agora até podem escolher 95, 98, extra, não sei o quê, power, pronto, enfim, não sei, não percebo, é raríssimo pôr gasolina. Obrigada, meu marido. Eu não ponho gasolina, eu só vejo o ponteiro e, olha, é preciso pôr gasolina. Estou a brincar. É só para os irmãos se rirem um bocadinho, mas é verdade. Eu não ponho gasolina. É como a minha mãe, mas a minha mãe, ela perde o carro e fica sem gasolina. Eu não. A minha mãe não põe gasolina e espera que ela caia do céu. Eu não. Eu aviso o meu marido que não há gasolina no carro. Estou a brincar. Mas gasolina, exato. Então nós levamos o carro à gasolina, às bombas de gasolina, pomos, andamos, movemos-nos no carro, verdade? E depois nós temos que voltar à gasolina, irmãos, porque se perde o combustível. Porquê? Agora faça isto, ponha combustível e estacione o carro na garagem. A gasolina não se gasta. Pode gastar-se outras coisas no carro podem ficar sem funcionar tão bem se estiver tanto tempo parado. Mas a gasolina não se gasta. Porquê que a gasolina se gasta? Porque você se move no carro. Verdade? Então pense comigo. Da mesma maneira que tem de encher o tanque do seu carro cada vez que está vazio, necessita de ser cheio do Espírito Santo uma e outra vez.
Quando isso sucede continuamente, não dá lugar para que nada mais entre, porque está cheio. Sabe porquê que você está triste? Sabe porquê que você está com depressão? Sabe porquê que você muitas vezes não tem força? Porque você está vazio do poder do Espírito Santo. Vá à fonte e veja se a sua vida não muda. Sabe porquê? Porque o Espírito Santo restaura, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus não diz nada. Você está cheio do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ensina, porque o Espírito Santo lembra a palavra, porque o Espírito Santo encaminha em toda a verdade. Então, diga a alguém que está ao seu lado: tens que levar a tua vida ao posto de gasolina, que é a casa de Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo. E quando tu sais daquele lugar onde tu estás com o Espírito Santo, tu sais cheio do poder de Deus para enfrentares as batalhas, para enfrentares o mundo, para enfrentares os problemas. Tu queres vencer, enche-te do Espírito Santo. Você não pode ter um problema e estar a meditar no problema. Nós às vezes falamos da mente, falamos dos pensamentos e temos que encher a nossa vida, a nossa mente com os pensamentos de Deus, mas você tem que encher o tanque do seu espírito com o poder do Espírito Santo para que você possa vencer as batalhas da vida. Charles Finney, um grande avivalista no século XIX nos Estados Unidos e Inglaterra, disse assim: a maior necessidade dos nossos dias é poder do alto. A maior necessidade dos nossos dias. E ele disse isto no século XIX, irmãos. Eu não sei o que é que você diria, mas eu acho que em pleno século XXI nós dizemos: a maior necessidade que nós temos hoje é poder do alto. Você pode erguer a sua mão e dizer: a maior necessidade dos nossos dias, da minha vida, é poder do alto. Uma igreja poderosa precisa de receber o fogo do Espírito Santo. Precisa não só de reconhecer que o Espírito Santo habita em si, mas viver continuamente cheio do seu poder. Sabe, uma pessoa pode ter Jesus, o Espírito Santo até viver dentro de si, mas não ser cheia do Espírito Santo. Você pode não ser cheio do Espírito Santo. Sabe, nós precisamos nos posicionar para receber um Pentecostes na nossa vida. Quantos desejam isso em sua vida? Atos capítulo 1, e eu estou quase a terminar, prometo. Atos 1:14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu quero que nós leiamos juntos. Eu nunca sei dizer esta palavra. Perseveravam, diga assim comigo, unanimemente. Unanimemente. Juntos. Perseveravam. E agora diga comigo, oração e súplicas. Você quer posicionar-se para receber mais do Espírito Santo? Diga comigo, oração. Os discípulos não esperaram sentados na cadeira da passividade a dizer: bem, Jesus mandou esperar. Então, espera o quê? O que é que vai acontecer? Quanto tempo? Mas é para fazer o quê? Mas é só ir lá e ficamos lá sentados? Ai, tenho tanta coisa para fazer, não sei se posso. Fico 2 horinhas, depois tenho que sair. Estão cá? Mas o quê? Mas a reunião de manhã é o quê? São 2 horas, 3 horas? Ai, 1 hora e depois chega a horinha e vou embora. Ninguém faz isso, só estou a divagar. Sabe, diz que eles perseveravam unanimemente. Eles não sabiam quanto tempo tinham que esperar, irmãos, mas eles estavam ali. Diga comigo, em oração. Eles não se sentaram na cadeira da passividade a dizer: bem, se Deus quiser, Ele faz. Os discípulos posicionaram-se. É para esperar? Vou esperar. É para orar? Vou orar. Porque eu sei que quando eu obedeço, algo sobrenatural vai acontecer. Se Jesus falou que era para esperar, algo sobrenatural tem que acontecer. Porque Ele é Deus.
Isaías 44:3, não vale a pena irmos para lá, mas diz: derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quero perguntar-lhe, a água é derramada sobre quem? Sobre os? Sabe quem são os sedentos? Quem tem sede de Deus. Se tu tens sede de Deus, se tu queres mais de Deus, Ele vai derramar água. E a água fala do Espírito Santo. Sabe, é preciso você desejá-lo. Eu vou dizer outra vez, é preciso você desejá-lo, você querê-lo. Se você diz, eu vou posicionar-me, porque eu quero receber mais do poder do Espírito Santo. Eu creio que nesta manhã, eu tenho pessoas aqui fantásticas, que estão cheias de sede de Deus, e que dizem, meu Pai, eu não posso sair daqui igual, porque o Espírito Santo quando vem transforma, quando vem liberta, quando vem cura, e eu posiciono-me para receber mais do poder de Deus, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quero dizer-lhe algo. Persevere em unidade e comunhão. 1 Coríntios 15:6 diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Quantas pessoas é que Jesus apareceu? Veja lá no versículo. Apareceu a mais de... quantas? Tem a certeza? 500, mais de 500 viram Jesus? Sabem quantas pessoas estavam no cenáculo? Quantas pessoas estavam naquele cenáculo à espera do poder do Espírito Santo? 120. Onde estão as 380? 500 pessoas viram Jesus depois que Ele ressuscitou. Ele apareceu. Certo? Diz a palavra de Deus que lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo, estavam 120 pessoas reunidas. Podemos perguntar-nos, onde estavam o resto? Ele apareceu a 500 pessoas, apareceu aos discípulos, apareceu a uma data de gente e estavam 120 pessoas. Eu não sei de si, mas eu não quero fazer parte dos 380. Sabe, muitas pessoas estão a viver a vida cristã à distância. Hoje, através disto, nós vemos o que está a acontecer no mundo, na igreja do outro, no ministério do outro, no outro lado do mundo. Ai, que lindo, batizaram-se não sei quantas pessoas. Ai, olha, o poder de Deus manifestou-se. Ai, que bonito. Olha, segue. Hoje as pessoas estão a viver a vida cristã à distância, porque elas viram, mas não apareceram para esperar pelo poder do Espírito Santo. Eu quero dizer, o Espírito Santo é o mesmo. Você não ouviu bem, o Espírito Santo é o mesmo. O poder do Espírito Santo pode cair sobre a sua vida. Deus quer manifestar o seu poder na sua vida, e eu posso dizer-lhe isso. Sabe, Jesus disse: se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não dará o meu Pai o Espírito a quem o pedir. Diga assim comigo: Deus quer derramar sobre a minha vida o seu Espírito. Vocês podem subir. Eu quero dizer outra coisa, sabe? Às vezes nós dizemos assim: eu sou a igreja de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer-lhe, a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros de uma igreja universal, de uma Assembleia dos Santos. Você e eu somos parte da igreja. Eu quero dizer-lhe, a igreja está junta. Não ouvi nada, irmãos. A igreja está junta. Você é membro, sim ou não? Você é parte da igreja? Mas você sozinho não é igreja. Diga assim comigo:
Uau! Sozinho? Eu sou um membro. Eu tenho que estar junto do corpo. Então, ali no cenáculo eles compreenderam o poder da unidade. Eles estavam unânimes. Eu quero perguntar-lhe, você quer ser continuamente cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo significa continuamente ter experiências com o Espírito Santo. Nós precisamos viver vários Pentecostes na nossa vida. O Pentecostes de Atos, capítulo 2, foi a primeira experiência de serem cheios do poder de Deus. E o momento em que o Espírito Santo vem para a terra. Mas agora, diga comigo, agora, precisamos viver experiências contínuas com o Espírito Santo para nos enchermos dele e para sermos capacitados por ele para fazer a obra de Deus e para viver nesta terra. Ser cheio do Espírito Santo gasta-se. Quando você serve, quando você ora pelas pessoas, quando você tem as suas próprias batalhas, sim ou não? Quantas vezes saímos daqui deste lugar cheios do Espírito Santo? Mas durante o dia, durante a semana, o tanque vai se perdendo. Você precisa se encher do Espírito Santo a cada dia. Você tem essa fome, essa sede, esse desejo. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de buscar e pedir com fé. Como eu disse há pouco, Jesus disse: vocês são maus e dão boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o meu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. Há aqui alguém hoje que quer pedir a Deus? Que quer pedir esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo? Eu quero dizer, o primeiro passo é você crer. Diga comigo, crer. Crer no que Jesus realizou por nós. E quando Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Mas sermos cheios do Espírito Santo é algo diferente. Nós precisamos de reconhecer e ter consciência que o Espírito Santo habita em nós, mas nós precisamos de desejar ser continuamente cheios e que seja derramado sobre nós o poder do Espírito Santo. Deixe agora assim tudo aí ao pé, tem perto de si. Feche os seus olhos, mesmo aí sentado. Vamos só ler Efésios capítulo 5 e versículo 18, se puderem pôr, por favor. Efésios 5, 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. A Bíblia está a ensinar-nos como sermos cheios do Espírito, amém? Diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E versículo seguinte: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz-nos: não se embriaguem com vinho. Não se enchem de vinho em que há contenda, em que há, noutras traduções diz libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe, um dos efeitos de ficarmos cheios do Espírito Santo é uma grande alegria. A Bíblia diz em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tira aquela cara de mono. Ninguém sabe o que é uma cara de mono. É aquela cara fechada. Você tira aquela cara, como alguém dizia, de coronel do Iraque. E você não consegue esconder a alegria que vem de dentro para fora. Porque eu quero dizer, o Espírito Santo habita dentro de si. E a transformação é de dentro para fora. Porque há uma alegria do Espírito Santo, ela é genuína, ela é verdadeira. Ela é aquela alegria acima das circunstâncias. Olha, mas tu tens um problema. Pois, mas eu também tenho o Espírito Santo. Olha, mas
o médico deu-te um diagnóstico mau. Pois é, mas eu tenho o Espírito Santo. Olha, mas estão a dizer na televisão que os negócios estão todos a cair por terra. Pois é, mas eu também tenho o Espírito Santo. Porque a alegria do Espírito Santo é superior à sua tribulação. Outro efeito de ficar cheio do Espírito Santo é que você torna-se uma pessoa grata. Você tem a gratidão de Deus, a Deus. Sabe uma coisa que acontece também com o Espírito Santo e com o poder do Espírito Santo? Você tem coragem. Diga comigo, coragem. Você perde a vergonha e o medo de fazer a obra de Deus. Atos 4:31 diz assim, podemos ler juntos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Meu Deus! Eu estava a ler estas coisas e eu ontem disse assim ao Pedro à noite: imagina só que nós oramos e o lugar se move. Como é que será? Será que vamos sentir assim um terremoto, uma coisa assim? O que é que será? Tendo eles orado, porque irmãos, eu não quero viver uma vida evangélica de ler a Bíblia e dizer: oh, foi tão lindo para eles. Eu quero viver aquilo que o Espírito Santo tem para mim, porque Ele é o mesmo. Uau, Ele é o mesmo. Então diz, e tendo eles orado, irmãos, não é tendo eles traçado a perna, não, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos, diga comigo, todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi a consequência? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você tem medo, você tem ousadia. Oi, você tem medo, então você tem ousadia com o Espírito Santo. Você tem medo de abrir a sua boca para falar de Jesus? Oh, uau! Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele saiu à rua e disse: aquele Cristo que vocês mataram ressuscitou e está vivo. Deus o fez Senhor e Cristo. E se vocês o aceitarem como Senhor e Salvador, Ele vai transformar a vossa vida. E diz que as pessoas perguntaram: o que é que podemos fazer para ser salvos? E Ele disse: arrependam-se dos vossos pecados. Ele dizia com ousadia: arrependam-se dos vossos pecados, sejam batizados. E a Bíblia relata que mais de 3.000 almas foram salvos naquele dia. Num outro momento, eles oram, o Espírito Santo vem e mais almas. Diz a Bíblia que dia após dia almas eram acrescentadas à Igreja de Cristo. Meus irmãos, está na hora da Igreja de Cristo se levantar. Está na hora. E, irmão, a Igreja é universal. Mas eu quero dizer-lhe, a igreja local, a vida sobrenatural que Deus colocou aqui em Aveiro, se você é parte disso, você tem que se levantar e dizer: o Espírito Santo é o mesmo. Em Aveiro, em todo lugar onde nós já chegamos com vida sobrenatural, os nossos irmãos que estão a ver-nos de todos os lugares, eu quero dizer: o Espírito Santo é o mesmo. Ele vai invadir a tua cidade, Ele vai invadir o teu país, Ele vai invadir a tua casa, Ele vai invadir a tua família, Ele vai trazer transformação à tua vida. Quando tu fores cheio do Espírito Santo, levanta-te, igreja, levanta-te, igreja, levanta-te, povo de Deus. Precisamos de ser cheios do Espírito Santo. Oh! Cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. Outra coisa que acontece na nossa vida é que a nossa fé fica mais forte, ganhamos mais confiança. Outra coisa que nos acontece é que somos capacitados para a obra de Deus. Tantos versículos, nós podíamos ver. Eu quero pedir para vocês porem Atos 6:3. Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Vejam Atos 11:24. Quero dizer-vos, cheios do Espírito Santo. Eu pergunto, então o Espírito Santo já não habitava neles? Sim, mas cheios, continuamente cheios.
continuamente cheios. Você precisa continuamente de ser cheio do Espírito Santo. A nossa vida às vezes está vazia, está seca, porque nós não clamamos pelo poder do Espírito Santo. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Veja exemplos, e lá em casa leia Atos e procure exemplos de pessoas que estão cheias. E sabe, pessoas que passavam por tribulações. Pedro e João, penso eu, eles foram presos, mas depois eles são libertos, correm para o povo, correm para os seus amigos, falam do assunto, oram e são cheios do Espírito Santo e saem à rua com o poder de Deus para fazer obras milagrosas, para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Os discípulos foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas a Bíblia relata como eles eram cheios do Espírito Santo, vez após vez. Sabe, nesta manhã, só para terminar mesmo, porque eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu lembrei-me daquela passagem de Ezequiel, não tenho a certeza se é 47 ou 37, eu penso que é 47, que fala sobre as águas purificadoras. E diz que é como entrar, vou parafrasear, mas diz que é como entrar num rio e a água dá pelos artelhos. A água, e ele caminhava e a água dava pelos joelhos. E ele quando caminhava e a água dava-lhe por aqui. Ok. Mediu mais de 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais de 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Segue para o 5. E mediu mais de 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar, sabe? Está a falar do Espírito Santo. Está a falar dessas águas. Quando nós começamos a caminhar a nossa vida cristã, à medida que nós vamos caminhando, procurando o Espírito Santo, talvez a gente faça mergulhar os pezitos, mas já é bom. Uau, estou a sentir a presença de Deus. E isso dá-me sede para continuar a explorar. E Ele me enche um pouco mais. Uau, já me dá pelos joelhos. E eu continuo na minha busca pelo Espírito Santo. Eu quero receber a plenitude do Espírito Santo. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero mergulhar nas suas águas. Eu quero ser curada. Eu quero ser transformada. E aquelas águas do Espírito, elas vêm sobre a minha vida, até que eu possa mergulhar nessas águas. Uau! Mergulhar nas águas do Espírito Santo e viver aquela vida que a Bíblia diz: se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos no Espírito.